Imagina João fazendo a mesma coisa. Jesus está orando João 17 e ele faz isso aqui. Cara, João fez isso. Desculpa aí. João fez exatamente isso. Ele pega e fica assim. Ah, entendi. Então eu vou orar pela sua igreja, pela unidade. Ah, entendi. Queria startar com um texto. Queria startar de fato com um texto. Vou começar de uma maneira um pouquinho diferente. João 1, de 1 a 5. Depois aí a gente dá andamento. Falar de João, né? João 1, de 1 a 5 diz o seguinte. Na revista atualizada diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Bom, vamos lá. Queria começar antes de falar sobre João propriamente dito, porque depois de tudo isso aqui, lembrei de um texto que fala da vontade de Deus, que está em Efésios 5. Não sei se alguém vai querer abrir para acompanhar. Efésios 5, 15, 16 e 17 diz assim: portanto, não sei se acharam, portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos. Não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. 17. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Eu acredito que o desafio está nisso. A nossa série, como já foi dita, estamos falando da vontade, do centro da vontade de Deus. E cada personagem tem uma peculiaridade. O ponto, por exemplo, hoje é falar de João, do apóstolo. Eu queria começar, por exemplo, dando algumas características dele, para ver como é que é, para a gente tentar compreender um pouco quem era ele e destacar alguma característica. O apóstolo João, por exemplo, segundo a tradição cristã, é conhecido como o discípulo amado. Ele era filho de Zebedeu e de Tiago e também pertenceu aos grupos dos 12 discípulos. Tem um ponto que eu achei muito interessante quando um comentarista diz assim: o gênio dele era forte, tanto assim que ele e o irmão foram chamados de filhos de trovão. Quando eu li isso, eu pensei, engraçado, a gente pensa muito do gênio forte do Pedro, ou na verdade da espontaneidade, vou chamar assim de Pedro. E Pedro não é descrito dessa maneira, mas João e Tiago são descritos, e tem um texto quando Jesus não é recebido na cidade de Samaria, se não estiver equivocado, que diz assim: João fala: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que eles sejam consumidos? Mas Pedro, ele não era o discípulo amado? Enfim, quem sabe eu pus aqui assim, quem sabe essa intensidade também pode indicar uma profunda devoção que tanto ele quanto seu irmão tinham por Jesus, mas que precisava, assim como muitos de nós, ser regulado. João também é descrito ou visto na história como o bispo-chefe das igrejas localizadas na região de Éfeso. E ele combateu uma heresia, assim, várias heresias, mas entre uma delas, eu quis destacar uma que realmente foi relevante na época, era o gnosticismo. Falei certo? Porque, de verdade, até quando eu escrevi, eu tentei falar várias vezes, não me saía direito.
Por que acontecia isso? Porque aquilo ameaçava a pregação do evangelho. Esse era o contexto dessa heresia que ele combatia. E aqui eu trouxe uma pequena e rápida definição dele. O que seria o gnosticismo? Um movimento religioso de caráter sincrético e esotérico, que ele surgiu à margem do cristianismo, mas combinava misticismo e especulação filosófica. Quando eu li isso, me chamou a atenção. Tanto porque acabamos de viver uma realidade no Peru, e aí tem um misticismo muito forte, mas também a gente está aqui hoje, ultimamente, aqui no Brasil, com a especulação filosófica de muita coisa. E aqui eu falei, bom, me chamou a atenção. Um exemplo desse gnosticismo seria que eles acreditavam que Deus era invisível, imortal, onisciente e imaterial, mas eles não acreditavam, por exemplo, que Jesus veio em carne. Por quê? Porque eles consideravam o corpo como algo profano. Os gregos, né? O que acontece com isso? João, então, escreve os livros que ele tem, o Evangelho, as cartas e Apocalipse, para a igreja com uma intencionalidade. Esse versículo que eu vou ler agora está em João 20, para quem quiser abrir, 30 e 31. João diz o seguinte, João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estes escritos, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. É o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vou ler o último versículo. Estes escritos foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Parece que existia uma dificuldade de crer em um único Deus. 100% Deus, 100% homem, uma única pessoa. E isso estava sendo literalmente questionado. Quando se fala, por exemplo, que os gregos não criam, ou a igreja estava com dificuldade de acreditar, por exemplo, que Deus veio em carne, eles talvez teriam muita dificuldade com o seguinte texto. Colossenses 1, 22 e Colossenses 1, 24, são versículos separados. Mas Colossenses 1, 22, por exemplo, diz assim, contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, em todas as versões. Gostei. Pelo corpo físico de Cristo por meio da sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, sem culpa e livres de toda condenação. E todos os gregos não poderiam ter crença ou fé nesse texto. Só que o 24, antes de eu ir para o 24, o 22 diz assim, a importância do corpo, nosso educador físico aqui. O corpo foi tão interessante, tão importante, que foi o veículo para literalmente o cumprimento da missão de Cristo. Ele era tão importante e os gregos, ou a igreja, na verdade, em Éfeso estava tendo dificuldade para crer isso. Não pode ser um Deus que ele tenha se tornado homem. E Paulo fala aqui, o corpo dele, ele é muito importante, serviu para a reconciliação. Só que no 24 desse mesmo texto, e a gente volta para João depois, Paulo diz assim, agora alegro-me nos meus sofrimentos por vocês, e completo aonde? No meu corpo, o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo. Vocês vão saber por que eu estou dando destaque nisso. Daqui a pouco, com mais ênfase. Mas é interessante, por exemplo, como o apóstolo Paulo diz assim, o corpo no cumprimento da missão tem a sua relevância. Esse foi o tapa da semana. E tanto é relevante para o próprio Cristo, que eu também uso o corpo para cumprir a missão. Voltando ao nosso texto. João começa dizendo assim, estamos em João 1, de 1 a 5.
O nosso tema principal é viver no centro da vontade de Deus. Para João, o que seria viver no centro da vontade de Deus? E já foi dito na introdução, ele é o discípulo amado. Então não tem, digamos assim, muito mistério de como ele viveu aquilo, e sim as consequências daquilo. A relevância, o que de fato aconteceu para alguém que vive a vontade de Deus. Eu coloquei, agora sim, Daniel, da seguinte maneira: para João, viver no centro da vontade de Deus era andar tão perto de Jesus, mas tão perto de Jesus, mas tão perto de Jesus, mas tão perto de Jesus, que serviria como um filtro. Ora, a gente acabou de falar, por exemplo, que João tinha um temperamento que precisava ser regulado. Tem um outro texto que eu não citei aqui, onde em um texto fala da mãe de João e do irmão Tiago, e em outro texto fala do próprio João e do próprio Tiago, pedindo para estar dentro, ao lado direito de Jesus. Pequeno, alguma pessoa está nos comentários colocando da seguinte maneira: talvez seja um traço até de egoísmo do próprio João. A Bíblia não esconde isso, e eu acho muito interessante. Uma pessoa, por exemplo, que possa demonstrar traços de egoísmo, uma pessoa que possa ter um comportamento muito intensivo, ao mesmo tempo decide estar muito perto de Jesus. Para João, viver o centro da vontade de Deus era andar perto de Jesus, ao ponto do próprio Cristo ser um filtro. Estar perto de Jesus, como primeiro ponto, quero destacar, e vamos ver pelo nosso tempo, estar perto de Jesus pode nos dar, por exemplo, a capacidade ou a necessidade, para ser mais exato, de reconhecer que precisamos de fundamento, vida e luz. João 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que acontece? Muitos de nós já ouvimos isso. Verbo logos. E ele justamente usa uma palavra do grego. Algumas pessoas, inclusive dentro da igreja, questionaram João, falando assim: você traz um elemento de fora para falar sobre o cristianismo? Que você não fala a palavra de uma vez? Por que você tem que usar logos? Lembrei de Paulo, quando ele usa um elemento da cultura para poder se comunicar com o público. João usa a palavra logos dizendo verbo, só que o versículo diz o seguinte: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus. Para a igreja não tinha dificuldade de entender que Deus, ele não era criado. Ele não era criado. Então ele era eterno. Ponto. Fácil de compreender. Continua dizendo assim: o verbo estava com Deus, também é fácil de compreender. Quando João fala de princípio, ele está falando, por exemplo, pode ser de princípio e fim. A palavra princípio é uma característica que se aplica a tempo. Quando João escreve dizendo assim: no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, está dizendo assim: ele não foi criado, mas ele consegue estar dentro do espaço-tempo. Até aí, tudo bem. Ele é alguém que não foi criado, mas que ele consegue estar no tempo. Ele continua dizendo assim: o Verbo estava com Deus, ainda se referindo à pessoa de Jesus Cristo, que ele vai desenvolver daqui a pouco. Mas o ponto, a próxima frase começa a dar um cheque. Se Deus é alguém que não foi criado e ele vai apresentar à igreja Jesus Cristo, a próxima frase é crucial, quando ele diz assim: o Verbo era Deus. Mas se eu estou tendo dificuldade com o material e imaterial, a matéria é criada. O homem que você está falando não pode ser o cara que você está apresentando. Só que João diz assim: então, todos esses escritos eu estou deixando registrados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Ele entra começando dizendo assim: vocês entenderam que Deus é eterno, então Jesus é Deus. Ele continua dizendo o seguinte: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Essa parte é outra parte essencial. Tudo que existe e tudo que é eterno tem que ter uma base. Tem que ter um alicerce, tem que ter um fundamento. Tudo que existe é eterno, porque é eterno no sentido de o que tem o alicerce Cristo. João estava dizendo assim, tudo que existe foi feito por intermédio dele. Desde o princípio. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E por último, ele diz o seguinte: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Ou seja, se nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, ele consegue tirar a escuridão. Como a gente poderia, por exemplo, ver isso hoje em dia? Lembrando que João, por exemplo, está falando para a igreja. Lembrando que João está combatendo a não crença de um Deus completo. João vem e fala o seguinte: há dificuldade de crer em um Deus completo? Existe uma dificuldade, por exemplo, de saber que Jesus sofreu? Há algum tipo de resistência em entender, por exemplo, que Jesus, de fato, ele sabe o que é padecer? Porque talvez seja muito mais fácil crer num Deus poderoso, num Deus que faz milagre, mas que talvez não saiba o que eu passo, o que a igreja passa, o que vocês passam. Existe essa dificuldade? Pois esse Deus é completo. Mas para nós é difícil. A palavra crer que é usada no Evangelho, aí eu não sei falar grego, né? Mas eu estava vendo aí um pouco. Significa pistevô, não lembro direito como é que se pronuncia, mas o primeiro significado dessa palavra é crer que a verdade é a verdade. O que o João estava dizendo era o seguinte: pode haver uma argumentação filosófica em que se de fato Jesus veio, em que se de fato ele tinha um corpo, mas isso não vai mudar em que a verdade é a verdade. E quando ele começa dizendo, por exemplo, e essa palavra crer foi citada inúmeras vezes no Evangelho, mas quando ele começa, por exemplo, dizendo o seguinte: no princípio estava o Verbo e estava com Deus e era Deus, e tudo foi feito por meio dele, ele diz assim: há um fundamento, há um alicerce para tudo aquilo que existe. Até hoje. Até hoje. O interessante disso é que João estava, talvez, aplicando agora para os nossos dias, porque eu acredito que essa era a percepção dele, dizendo assim, só um parênteses em relação àquilo. O livro de João foi escrito nos últimos dias de João. Eu não sei se ele estava validando algumas coisas. Eu não sei se ele estava, por exemplo, conseguindo digerir algumas coisas. Porque, segundo ele, muitas coisas foram escritas, mas eu só vou registrar algumas com uma intencionalidade. Eu acho que ele era design. Porque ele sabia que muito elemento não vai te levar a uma mensagem. Mas talvez, por exemplo, ele estava dizendo, o meu propósito é este, que vocês creiam no Cristo. E esse Cristo é fundamento para tudo que vem, tanto o Evangelho, quanto as cartas, quanto o Apocalipse. Esse é o Cristo. João diz o seguinte, há uma dificuldade de crer que Jesus sabe o que a gente está sentindo? Há uma dificuldade de entender, por exemplo, que Deus passou neste mundo e sabe o que é padecer? Ou sabe o que é ser tentado? Ou sabe o que é estar com crianças? Pois bem, ele esteve aqui. E eu estou escrevendo para que vocês creiam nisso. Nos dias de hoje, se fala muito de um evangelho que pode alcançar as nações. É um evangelho correto, até aí. Mas quando nos topamos com os desafios do dia a dia,
Eu não sei se vocês já tiveram a sensação, mas parece que diminui a maneira de crer, ou a força de crer. Porque comigo aconteceu aquilo, porque parece que não dá certo. Foi dito agora há pouco sobre a questão financeira. E a gente entra num carro, lembrei de uma das últimas, né? Que se a escritura de fato é a escritura. Porque a gente entra num campo de especulação que conseguimos entender o poder de Deus que parece para os outros. Ou parece que para muito além daquilo que nós estamos assim vivenciando ultimamente. Mas quando se trata, por exemplo, do aqui e agora, comigo, conosco, parece que há uma maior dificuldade. E o consolo é, eu creio no que ele é, de forma, não, me ajudem com a palavra, por favor, emanente? Ou intangível, melhor eu vou usar essa palavra. Eu creio do Deus que é intangível. Oi? Transcendente. E aí, só que eu tenho dificuldade de vê-lo, por exemplo, como aquele que supre. O comentarista de um livro que eu estava lendo, ele fala o seguinte, que muitas vezes o milagre acontece não é nem para resolver uma situação, é para nutrir a nossa fé, aquela que já existe, para fortalecer. O que João estava dizendo assim, creiam, vamos começar tudo o que eu vou falar no próximo evangelho, e nas cartas, e em Apocalipse, vamos ter um fundamento, creia que Jesus é o Filho de Deus, ele é completo, ele não é particionado, ele não é simplesmente aquele que está lá e não entende muito bem o que está aqui, então eu tenho que de fato fazer um PowerPoint para explicar o que eu estou sentindo. É isso que João vem. Não duvida, ele é Jesus. Sobre ele é construído todas as coisas. Ele é eterno, ele é antes. Ele não está, por exemplo, preso à linha do tempo, princípio e fim. Ele já está aqui. João está falando isso e ele continua dizendo o seguinte: se nós entendermos isso, igreja, se nós entendermos, por exemplo, que ele é a pedra fundamental, que ele é onde nossos pés devem estar, a vida acontece. Lembrando que ele escreve para a igreja. Isso vai fazer toda a diferença. A vida acontece. Mas ele volta a dizer, o desafio é crer. O desafio é crer que Jesus, ele de fato é o fundamento. A pergunta é, bom, ele está escrevendo para uma igreja, concordo? Talvez muitos de nós, por exemplo, temos avançado, como acredito que o David falou agora há pouco, em muitas áreas da vida, mas em outras ainda não. Talvez a nossa resposta em outras ainda estamos começando. E isso vai acontecer até Jesus voltar. Isso se chama santificação. O João está dizendo assim, tenha um fundamento. Se aqui vocês têm força, vamos ver se aqui também tem. E talvez não apareça. Eu vou fazer uma frase bem boba, tá? Inclusive eu vou usar o português. Eu me garanto nas artes gráficas. Eu não me garanto em um montão de coisas. Foi falado, por exemplo, sobre a área financeira, já compartilhei com alguns, que eu tenho muita dificuldade no entendimento e na validação e na projeção daquilo. Que João vem e fala, o livro de João, ele começa a dizer assim, tenha fundamento também. Não é sobre o que você pensa, é sobre quem ele está como base. Fundamento. Talvez muitos de nós, por exemplo, tenhamos a graça de nos relacionarmos de forma saudável, mas muitos também temos, por exemplo, dificuldade com perdão. Autoaceitação, paternidade, serviço, e a gente poderia citar várias questões. João está dizendo assim, não entrem nesse caminho de como é que eu gosto muito do termo que ele usou aqui, de especulação filosófica. Vai para o fundamento. Mas eu não tenho força para aquilo, vai para o fundamento. Vai para o fundamento, aqui tem que ter também fundamento. Porque em outras áreas talvez a gente tenha força, mas onde não tem? Jesus fala, aqui eu preciso entrar. João começa dizendo assim,
Tudo que existe por intermédio dele. Tudo existe por intermédio dele. O ponto aqui que eu queria destacar é onde a gente, por exemplo, tem fundamento e onde a gente está precisando. Porque muitas vezes não é falta de crer, é falta de crer num Deus único. Não é novidade da nossa geração, não é, na verdade, uma característica da nossa geração que a gente tenha dificuldade em crer um Deus completo. É algo que já existia desde antigamente. Nós somos bombardeados. Falei do misticismo no início. O Peru é um país místico, onde você está pregando o evangelho, onde você está numa igreja e quando você sai, a minha esposa vivenciou aquilo, vem uma pessoa e fala assim, passa o ovo ao redor da Maria para que ela não fique impressionada. É uma pessoa que está na reunião de oração, que está ouvindo um estudo bíblico. Misticismo. Ah, eu acredito em Jesus, mas vamos fazer uma oferenda à Mãe Terra? Sincretismo. Aqui não tem sido diferente. Os últimos eventos dentro do meio evangélico têm sido os questionamentos das Sagradas Escrituras. E João exatamente começa fazendo isso. Vejamos o fundamento. No princípio, ele já é, ele não é questionável, porque ele é Deus. Continuamos. Entendendo que Jesus é Deus, vem a vida. Por quê? Porque eu fico vacinado. Eu não vou deixar de passar pelos questionamentos filosóficos. Somos seres humanos. Será, Jesus? Mas uma vez tendo o entendimento, e contamos com a graça do Espírito Santo para isso, vem a luz. Porque talvez essa área, por exemplo, eu dei meu exemplo agora do lado financeiro, talvez essa área ainda esteja em trevas. Mas com o fundamento correto, João diz assim, ele é a vida e a vida é luz. E onde a luz entra, as trevas não prevalecem. Só que vocês achavam que era um conceito filosófico, eu estou dizendo que é uma pessoa. Eu continuo pensando, por que João escreveu nos últimos dias isso? Será que ele estava assim tão... Imagino para sintetizar tudo isso, tudo que ele viu, presenciou e quem ele era. Será que eu preciso talvez de fundamento? Será que... Enfim, que ele que acaba escrevendo as cartas com muito amor, né? Mas enfim. Eu queria deixar essa pergunta. Será que a gente, por exemplo, tem alguma área onde ainda precise fundamento hoje em dia? Conversando com Brisa, muitas vezes, né, a gente tem falado muito sobre as nossas características como casal. E uma das coisas, por exemplo, que eu gosto muito nela é a simplicidade. Algo que eu não tenho. Eu sou bem avacalhado, mexicano, como eu falo, né? Mexicano, sou um espalhafatoso, não sei o quê. E ela vem e traz a sua simplicidade. E uma vez, eu não lembro quando, não sei se ela vai lembrar, ela falou assim, mas isso aqui de que serviria? Aí eu falei, serve contra o espalhafatoso. Porque o espalhafatoso muitas vezes pode dar um start, mas a gente precisa de bom senso, né, irmã? Então, assim, todo mundo tem seu lugar de serviço. Talvez, por exemplo, falte um fundamento, ou Cristo, na nossa forma de a gente se perceber. Queria dar destaque agora a algo, por exemplo, que uma pessoa que anda com Cristo tem, assim, eu vou dizer assim, que teve o privilégio de fazer. Pode vir aqui, amigo, por favor? Por favor, David, tem aqui a roupa de... por favor. Umas duas. Se você puder vestir, amigo, por favor. Vestir. Então, entendam que eu trabalho, por exemplo, com elementos visuais, né? Então, para que eu possa fixar alguma coisa, muitas vezes, ser humano, né, trabalha com imagens. Pode sentar aqui, amigo, por favor. Já vem isso onde vai dar, né? Então tá bom.
A gente pensa, por exemplo, a gente pensa muitas vezes assim, será que tem alguma área, por exemplo, onde a gente ainda precisa, onde eu preciso ainda de fundamento? Nós precisamos de fundamento? Uma característica, por exemplo, sobre fundamento, base, que me chamou muito a atenção, eu queria compartilhar com os irmãos, por exemplo, está em 1 João 2:1. Eu vou ler, porque depois a gente vai explicar rapidamente. João 2:1 diz assim: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Na nova versão internacional, a palavra advogado, em outras versões também, está como intercessor. Correto? João era próximo, muito próximo de Jesus. E ele nos dá um presente. Ele consegue registrar uma intercessão de Jesus. Cara, para mim isso é muito louco. Além dele dizer, por exemplo, assim, precisamos de um filtro para saber que precisamos de fundamento, vida e luz em nossas trevas, ele ainda consegue dizer assim, gente, eu estava tão perto de Jesus, eu sei que ele está agora junto ao Pai como um intercessor. Mas deixa eu falar, eu registrei uma dessas. E nos dá João 17. João 17... João nos dá, por exemplo, nos dá um presente que está em João 17, que é uma intercessão do próprio Jesus. Ele estava tão perto, não sei se vocês lembram daquela história de desenhar na terra. Ninguém sabe o que foi escrito, muito menos falado, né, se tiver palavras. Mas escrito ninguém está registrado. Mas em João 17, João nos dá uma oração do próprio Cristo. E é interessante porque eu vou destacar alguns pontos, eu não vou ler. Ele diz assim, no verso 3, ele fala sobre vida eterna. Não é apenas uma vida longa, mas abundante. Muito mais do que quantidade, é a qualidade de vida sempre quando alguém viva o seu propósito. João começa a descrever algo que Jesus estava orando junto ao Pai. Ele fala assim, ele fala sobre vida eterna. A vida eterna é esta, né? Ele fala. No verso 15, ele diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Interessante que no capítulo anterior ele tinha dito o seguinte, porque no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. O que eu queria destacar dessa parte, no verso 15, era o seguinte. João, ele não ora, mesmo sabendo qual seria o futuro dos apóstolos, mesmo sabendo o futuro dos apóstolos, João não destaca, por exemplo, a circunstância. Ele destaca o quê? O princípio. Eu não peço que os tires do mundo, que eles vão passar por aflições. Eu acabei de falar isso. Mas eu peço o quê? Que os livres do mal. É bom que eu não sou irmão, aqui está aqui o Felipe. Quando estávamos em grupo ainda, no processo da campanha, o sistema é o sistema, né, irmão? Mas, amigo, e a pressão? A pressão para você cair no buraco. Jesus estava dizendo assim, eu não peço que os tires do mundo. Eles vão ter essas aflições, eles vão passar por aquilo. Mas eu oro para que os livres do mal, que eles aprendam a aguentar, que eles aprendam a suportar. Essa é a intercessão. João não falou, olha, Pai, uns vão morrer crucificados, de cabeça para baixo, etc. Não, ele fala assim, livra do mal. E não era de sofrer, era livra de que eles entrem pelo caminho que não é devido. E interessante isso, porque é um princípio, e no 21 ele ainda ora, que para mim é um dos mais espetaculares.
Que eles sejam um, como eu e você somos um. Cara, eles vão passar por perrengue. Se tem um lugar onde muita coisa dá errado na igreja, que a gente ainda tem a natureza adâmica. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque nele, e de acordo com essa oração, a gente consegue ser um, como já foi explicado agora há pouco. Isso para mim ganha muita força. Porque Jesus estava dizendo, não sei o que eles vão falar, não sei se eles vão brigar por arroz, por feijão, não sei se eles vão literalmente crer que eles já conseguiram alguma coisa, onde estávamos conversando aqui com o Bruno. Parece que a gente muitas vezes chega num momento que diz, agora eu entendi essa coisa e Cristo vem e diz, acho que ainda falta um pouquinho para você entender. E geralmente ele usa pessoas. E ele diz assim, eu oro para que haja unidade. João nos dá o presente dessa intercessão. Agora eu queria, por exemplo, que vocês imaginassem neste exato momento, nosso Jesus, nosso exemplo, nossa figura, Jesus ao lado do Pai, neste exato momento, Jesus ao lado do Pai, intercedendo pela sua igreja. Eu não sei se vocês perceberam, mas muitas vezes eu começo e faço isso aqui, gravo, né? Porque eu gosto nas minhas caminhadas, eu gosto de ouvir algumas coisas que a gente fala, canta, etc. Imagina João fazendo a mesma coisa. Jesus está orando João 17 e ele faz isso aqui. Cara, João fez isso. Desculpa aí. João fez exatamente isso. Ele pega e fica assim. Ah, entendi. Então eu vou orar pela sua igreja, pela unidade. Ah, entendi. Eu preciso orar por vida, que a vida seja entendida. Ah, entendi. Ele está orando, literalmente, por nós. Tenho absoluta certeza que isso se transformou numa oração. Mas qual é o presente para nós? Em que ele libera essa oração para a igreja. Como modelo. Volto a repetir. Nessa oração, Jesus não ora especificamente por uma circunstância, mas ele ora por fundamento para a sua igreja. É uma intercessão. O que acontece? Peraí, irmão. O que acontece com tudo isso? Quando estávamos conversando com Brisa me fez lembrar sobre esse texto, Brisa me fez lembrar. Engraçado, não sei se de fato isso aconteceu ou não, Daniel, mas às vezes, por exemplo, talvez algum dia a gente tenha conseguido registrar uma oração de Jesus e a gente acabou falando, né? Como Paulo, por exemplo, agora em Colossenses, falava assim, eu vou completar o sofrimento de Cristo no meu corpo. E Brisa soltou uma dessas assim, e lembro que uma vez eu orei assim, Jesus, como é que era? Eu quero o seu sofrimento. Eu quero sentir as suas dores, Jesus. Aí eu falo assim, minha irmã, então acabamos de encontrar o motivo pelo qual a gente está assim. Ó. E eu falei assim, Brisa, talvez seja isso que algumas pessoas chamam de orações perigosas. Mas a gente vai para frente e diz assim, como é que estamos como igreja, no sentido de perceber o que Cristo neste exato momento está intercedendo. Isso não invalida qualquer tipo de oração que a gente tenha feito pelas nossas necessidades, com ação de graças, etc. Mas que loucura entender que a gente andando tão próximo de Jesus, de repente a gente para e diz assim, caramba, ele está orando por isso. Ele está... E parece loucura, porque o ambiente é um, mas o assunto pode ser nesse momento outro. Eu tenho muito medo dessa frase que eu acabei de falar. Muito medo. Mas João tinha acabado de fazer isso. Ele fala uma intercessão para a sua igreja, Jesus, e ele registra.
Mas isso não acontece simplesmente, e aqui a gente já vai para a conclusão. Uma pessoa que está no centro da vontade de Deus, ela anda perto de Jesus ao ponto de reconhecer as suas fragilidades, ao ponto de reconhecer onde pode estar faltando fundamento, ao ponto de registrar uma oração, mas tudo aquilo ele libera para a igreja. E interessante é que agora vamos para o ponto final, que está em 1 João 1, de 1 a 3, que eu queria que todos nós pudéssemos abrir. João 1, de 1 a 3. Eu acho que eu vou continuar. 1 João, perdão, de 1 a 3. Obrigado. 1 João 1, de 1 a 3. Diz o seguinte, posso ler? Na King James. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e vos anunciamos. A vida estava com Deus e nos foi revelada. Sim, o que vimos, ouvimos, isso vos proclamamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com quem? Com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Depois de João ter dito o seguinte, existe uma graça de andar com Jesus para que eu possa me sondar, para que eu possa ver se de fato há lugares onde ainda preciso crer que há necessidade de um fundamento, luz, vida. Existe uma graça, por exemplo, ao ver a oração registrada por João, mas João não termina aí, foi o que acredito que o David acabou falando isso. Não é para mim, não para em mim. Ela vai para o outro. Ele diz o seguinte, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, mas a frase que a mim me chama sempre a atenção, eu gosto muito desse texto, é o que as nossas mãos apalparam. Eu vivi isso aqui, galera. Eu toquei nisso aqui. Isso aqui foi uma experiência. Então, aquilo que eu tinha dito para crer é real. Mas, muito além disso, isso aqui é uma realidade vivida. João diz o seguinte, aquilo vai para fora, e é isso que nós vamos anunciar. Pelo menos está anunciando para a igreja. Mas é isso que nós vamos anunciar. Alguns estavam uma vez aqui, quando estava a Simarques e a Marcele. Aquilo me marcou. Eu não sei o que deu aqui nesse povo louco, que no final do culto começam a orar pelos irmãos. Eu não sei se vocês sabiam, mas eles não conseguiam ter filhos. E de repente, temos o Davi, fazendo 5 já. Não, os caras até hoje não acreditam, o casal. A última semana foi punk das eleições. E quem estava perto sabia que a Maria, por exemplo, ficou a semana toda, todas as madrugadas, com febre de 38. Então você virava, ela dormia no nosso meio, você virava, a Maria estava queimando. O que era? Você não pode dar toda hora remédio para febre. Então você vai dar 1 hora, mas o resto é paninho. A mãe aqui. A mãe não dorme, o pai não dorme e você tem que ir de manhã cumprir suas obrigações. A semana toda. Terminou a semana, terminou a febre. Passou-se alguns dias, Brisa tem que dar aula e sai de casa. Mas nesse dia voltou a ser febril. E a cada 10 minutos, termômetro. 34, 35, 36 ponto tanto, não sei o quê. 37, Brisa, comentamos com Brisa, você tem que trabalhar da aula. Eu fico aqui, qualquer coisa, dou remédio. Brisa sai. Quando ela sai, eu aproveito que Maria está comigo e disse assim, filha, vamos orar. E aí a gente começa. Aí você sabe os perrengues que saem da boca da gente, né? E a minha filha aqui do lado, direitinho, blá, blá, blá. De repente a Maria faz isso aqui, ó. Com os 2 pezinhos em cima de mim. A Maria está ardendo de novo. Como naquelas madrugadas.
Na hora veio e disse, cara, esse aqui tem cara de 38, 38,5. Só que eu já estava me desfazendo, né? Automaticamente eu falei, Jesus, eu não aguento. É muita coisa que está aqui e aqui. Por favor, cura minha filha. Cura minha filha. Irmãos, eu terminei de falar a palavra filha, a Maria fez de novo isso aqui. Sem nada. Eu não aguentei, eu comecei a chorar. Cara, eu comecei a chorar, esperei a brisa chegar, né? Eu falei assim, eu sei que a minha filha é um milagre, mas o primeiro milagre vivenciado pela Maria e ainda de presente, o papai estava do lado e blá blá blá, e eu comecei, meu bem, a Maria experimentou um milagre de Deus. A Maria foi curada. E aí a gente foi conversando, etc. Só que eu estava no meio dessa construção aqui. E lembrei daquela frase daquele comentarista Swindoll, né? Que ele fala, muitas vezes o Senhor nos dá um milagre, não é para ver simplesmente as circunstâncias, mas para nutrir a fé. Naquele momento, me veio a comunidade várias circunstâncias que a gente vem passando. E é como se, aqui é algo muito pessoal. É como se tivesse vindo à minha mente o seguinte, é só eu abrir a minha boca que muda. É só eu abrir a minha boca que muda. Não era uma febre. Era uma questão de, é só eu abrir. Eu sou o verbo, eu sou a palavra, só que eu sou encarnado. Eu sou aquele que se abrir a boca, muda. Mas os teus olhos têm que ter, os teus pés têm que estar em mim. Aí o milagre mudou. Falei, cara, que é isso, gente? Quer dizer que esta circunstância é só eu abrir a minha boca. Quer dizer que essa relação é só eu abrir minha boca. E esta área é só abrir minha boca. Mas por que está tão difícil? Fundamento. Eu estou gerando uma igreja com fundamento. Fundamento, cara. Eu comecei a fazer uma peneira, eu sempre passo o rosto de vocês, né? Falei, esse cara, cá entre nós, não chego nem perto de pessoas que estão aqui, Jesus. Falei assim, não se trata de alinhamento comigo. Se trata de todo mundo estar com o mesmo fundamento, não circunstancial. Fundamento. Porque como já foi dito agora há pouco, se melhora ou piora, há fundamento. João estava dizendo assim, o que as nossas mãos apalparam, isso nós anunciamos. O que nossas mãos tocaram, o que nós experimentamos, a palavra viva, a relação próxima, isso anunciamos. Vai muito, muito além de filosofia, de vã, no caso de especulação. Ele está dizendo assim, creiam que a verdade é a verdade, ela não vai mudar. Sim, vão ser questionados para que ela mude. Sim, vai ter circunstâncias que vai arrancar lágrimas. A diferença é lágrima de desespero ou de adoração. Porque não tenho crise com isso. Mas o caminho é que se transforme de lágrimas de desespero para lágrimas de adoração. De júbilo por uma cura para júbilo por o Deus que cura. João estava dizendo assim, de acordo com tudo aquilo que eu vou escrever para vocês, eu queria que vocês pensassem nisso. Queria que vocês tivessem Jesus como fundamento. E para isso tem que estar perto. Porque é isso que nós vamos anunciar como igreja. É isso que nós vamos anunciar como igreja. Eu brinco dizendo o seguinte, João termina de forma... João termina não, né? Porque ainda tem Apocalipse que começa de uma forma espetacular. Mas João é uma pessoa que traz o fundamento e que aponta para a missão. Eu sei o que eu estou jogando lá. Eu sei o coração que eu estou jogando nesse meio.
Provérbios 34 diz o seguinte: quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas na sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o nome dele e o nome do seu filho? Certamente você sabe. Não estou inventando o texto. Parece que eu nunca tinha lido esse texto. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas na sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o nome dele e o nome do seu filho? Certamente você sabe. Lídia, certamente você sabe, cara. Bruno, certamente. Pris, certamente você sabe. Cara, o que João estava dizendo assim, proximidade gera fundamento. Fundamento pode gerar intercessão. Intercessão pode gerar evangelismo, nova vida, boa notícia. Mas ele estava dizendo assim, eu imagino ele lendo até esse provérbio. Tem uma galera que está perguntando quem é o nome desse Deus e qual é o nome do seu filho. Ontem eu ouvi você na motocicleta. Imagina toda essa galera buscando uma luz e transformando os gritos. Quem é o nome desse Deus? Qual é o nome desse filho? Só que o escritor de Provérbios disse, certamente, eu te garanto, você sabe. Não duvida, creia, não duvida. Creia, não duvida, creia. São 10 anos. Eu conheci no fim de 2015, não estou nesses 10 anos. Eu conheci a comunidade desde 2015. Comecei a fazer parte de fato em 2016. Vi o que se perdeu, vi o que se ganhou. E a pergunta continua a mesma. Qual é o nome desse Deus? E qual é o nome desse filho, do seu filho? Certamente você sabe. Mas eu tenho muitas carências, eu acredito que todos nós, sejam familiares, sejam financeiras, sejam físicas, e olha que não tem muita gente aqui, sejam relacionais. João está dizendo assim, creia que ele é o verbo. Ele não vai entrar ali, ele é o tempo, ele cria o tempo, ele está nisso. Mas ele entrando e se convertendo no fundamento, ele é a vida. E a vida é a luz dos homens. A vida é a luz dos homens. E quando ele é a vida, a luz dos homens, é porque veio literalmente a eliminação das trevas. Eu queria convidar e terminar todo mundo junto. Não sei se me acompanhando, talvez, ou lendo de novo 1 João. João 1. Só que agora vamos até o final. João 1, perdão. Vamos não até o final, até o verso 19. Até o verso 18. Queria ler, porque aqui é outra versão, mas eu queria que vocês me acompanhassem. Lembrando, os escritos de João tiveram uma única vertente. Creiam que Jesus é o Filho de Deus. Esse Deus é completo. E ele precisa ser o fundamento. Eu andei com ele e tem benefício com isso. Qual é o benefício? Reconhecer que eu preciso dele. Reconhecer as minhas faltas. Esse é o benefício dele. Poder estar tão perto de poder ouvir uma voz dele. E, sobretudo, experimentar esse Cristo e poder falar para as pessoas sobre ele. João 1 diz assim, no princípio era o verbo. Começamos com o texto, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz
resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. 6. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que... para que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de onde? De Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como o unigênito do Pai. 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 Foi dado o exemplo da África no início. Com esse exemplo eu termino. E a gratidão pelo espaço que a gente tem. Para mim é muito difícil ler e orar as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu falei, Jesus, se eu já estava longe dos meus irmãos aqui, de Paulo, então, para eu falar um negócio desse? Mas talvez, por exemplo, a perspectiva seja outra. Talvez o Senhor está dizendo assim, cara, você já parou para viver o contentamento do fundamento que já há? Será que a gente tem condições de olhar para o que já há, que já existe? Irmão, 10 anos de Deus pulindo não são 10 dias, como diz quem escreveu essa legenda no vídeo. Eu estou no grupo daqueles que oram por um milagre na área financeira. Mas esses últimos dias eu estava pensando muito nisso. Eu falei, cara, eu quero viver a expectativa da projeção financeira. Porque aquilo vai tirar, literalmente, vai me dar uma outra perspectiva daquilo que você pode fazer. Porque eu entendi que se você abrir a boca, você muda agora. Porque você é o nosso fundamento. Se eu criei equivocadamente, Jesus, durante muitos anos, se nós temos crido de forma equivocada durante anos, como se ele não tivesse ciência daquilo, quem sabe hoje seja o dia, por exemplo, de dizer, perdão, mas agora estou junto, cara. Queria que você continuasse nos moldando, continuasse lapidando a gente. Não foi inválido que a gente viveu. Mas queria entrar numa outra etapa. Cara, a palavra poda me matou. Deus, de fato, valida essas podas. Melhora. Dá sentido. O que tem aponta para algum lugar. Não foi feito à toa. Mas como o Efésios disse, nos ajuda a compreender essa vontade. Não é o que eu estou vivendo, é para que eu estou vivendo aquilo. Aonde aponta? Eu sei que aponta para Ele. Que monstrinho você está juntando, Deus. Que quebra-cabeça você está fazendo nisso. Mas eu sei que você está apontando. Uma pessoa que uma semana atrás não tinha consciência, eu até brincava quando se falava de saúde, esta semana ela recebe um tapa e diz assim, meu corpo é um fundamento. Foi algo tão precioso para o cumprimento da missão e você negligencia, você faz piada com ele?
Mas como é que você vai cumprir a missão sem corpo? Lembra do cavalo? Não, irmão, assim, eu já orei muito a Deus dizendo assim, eu não deveria nem estar aqui. Mas que o Senhor Jesus seja o fundamento nas áreas que a gente precisa. E que Ele fortaleça as áreas onde a gente já o tem. Mas, cara, que a gente que a gente cresça na graça dele, mas que a gente diminua também nele para que ele possa aparecer. Tem coisa que essa geração está dizendo, quem é esse Deus, quem é o nome dele, do filho dele. Fala, porque eu sei que você sabe. Do jeito que você é, eu sei que você sabe. Que Deus nos abençoe e é isso.